Por que existe tanta injustiça, tanta impunidade na Terra? Porque no relacionamento conjugal, os indivíduos, depois de passar o encantamento, começam a experimentar animosidade, perseguições, e partem esses mais perversos e cruéis na busca do seu destino, deixando muitas vezes lesionados sentimentos familiares, da construção do lar ou da pessoa com quem conviveu em parceria afetiva e sexual. O Espiritismo vem explicar que existe uma lei no universo, a lei de causa e de efeito. Tudo aquilo que tem um efeito provém de uma causa equivalente. Quando esse efeito é inteligente, se ele é emocional, se ele me afeta, ele procede de uma causa que é idêntica. Então essa lei de causa e efeito proporciona a reencarnação. A reencarnação enseja colocar os indivíduos que se comprometem à borda do abismo para os necessários resgates. No caso das perturbações humanas, dessas impunidades, tanto políticas, policiais, sociais, domésticas, de relacionamento, elas não ficam realmente olvidadas da lei, porque elas se inscrevem no perispírito daquele que pratica o mal. E mais cedo ou mais tarde, ele renasce, sob a injunção do resgate. Vemos, por exemplo, o indivíduo perverso que se compraz na crueldade, na pedofilia, no adultério, na prostituição, na corrupção dos costumes, no crime do colarinho branco. E eles triunfam sob o aplauso popular. E perguntamos, mas onde? Olhemos agora. Aqueles que nascem com a vida ceifada, aqueles que nascem sem o cérebro, aqueles que nascem com a acromegalia, aqueles outros que nascem com os transtornos mentais, aqueles que apresentam as terríveis deformidades físicas, os degenerados, chamados tecnicamente fenômenos teratológicos, que desde o berço trazem essas anormalidades congênitas. São eles aqueles cruéis, aqueles perversos, aqueles que não foram justiçados pelos códigos das leis humanas e não foram momentaneamente alcançados pelos códigos divinos. Agora renascem para pagar. Ninguém permanece impune, porque onde o indivíduo vai, também assim a sua consciência. E a consciência é o juiz, é o advogado, é o promotor, mas é também a testemunha. A testemunha severa que ele aponta o erro e que o faz recordar naquele desvario em que ele se encontra nos processos da paralisia, das paresias, das alucinações, da hebetação, nos momentos em que, em um período em que perde a consciência por um longo prazo, está encarcerado para poder expiar os males que praticaram. Também esses serão vítimas, ou seremos vítimas, das calamidades gerais, do grande momento de transição do planeta. Eles muitas vezes estão numa boa posição econômica e vem uma tragédia desta natureza, arrebatando-lhes as vidas queridas, às quais se vinculam profundamente tocados, ou levando-os a enfermidades muito graves, a transtornos terríveis de natureza psicológica, ou mesmo a ceifarem alguns órgãos, serem vítimas de acidentes que lhes despedaçam o corpo e colocam-nos no cárcere de uma matéria, numa prisão sem grades para expiar. Mas a misericórdia divina também é amor. Não é somente justiça. A justiça alcança, mas o amor atenua. Porque a grande lei do universo é a lei de amor. Nós poderíamos passar pela grande transição sem a necessidade do sofrimento, se amássemos de tal maneira que o nosso bem anulasse o mal que nós fizemos. Mas como o egoísmo ainda é para nós a grande centelha que parece avivar o nosso entusiasmo da combustão da vida, ele dominando-nos faz que erremos e reajustemos. Pequemos na palavra tradicional da teologia e voltemos a reabilitar-nos. Então nós vamos ver a grande transição como se opera, e Allan Kardec falou que um dia a Terra seria habitada por espíritos felizes, tanto encarnados como desencarnados. E nessa grande transição que se vem operando desde os anos de 1970,
quando o sistema solar, segundo Halley, o grande astrônomo, e outros, estaria adentrando-se na faixa imensa de fotos que envolve a grande estrela de terceira grandeza, que é Alcione, para criar em todo o sistema uma outra psicosfera, e que por volta do ano de 1988-90 a Terra entrava por sua... E nessa grande transição que se vem operando desde os anos de 1970, quando o sistema solar, segundo Halley, o grande astrônomo, e outros, estaria adentrando-se na faixa imensa de fotos que envolve a grande estrela de terceira grandeza, que é Alcione, para criar em todo o sistema uma outra psicosfera, e que por volta do ano de 1988-90 a Terra entrava por sua vez